E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje, o nosso mergulho vai ser bem profundo num cenário que, honestamente, parecia roteiro de filme de ficção científica até ontem, mas que agora já está batendo com força na nossa porta. Os dados e fontes que a gente reuniu hoje apontam para 2027 como um ponto de inflexão crítico. É o momento exato em que a inteligência artificial geral, a famosa AGI, pode atingir um nível de autoaperfeiçoamento tão absurdo que colocaria a nossa própria relevância humana numa crise sistêmica sem precedentes. Vamos destrinchar o que isso tudo significa agora mesmo. Dá só uma olhada no peso dessa frase aqui na tela. E o detalhe mais importante, quem deu esse alerta sombrio não foi nenhum teórico da conspiração da internet, tá? Foi simplesmente o Geoffrey Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2024. O cara é um dos maiores pioneiros da IA e deixou o Google recentemente por um único motivo: poder falar livremente sobre os perigos dessa tecnologia. A urgência nesse aviso é o que mais assusta. Se os próprios criadores e as maiores empresas de tecnologia do planeta estão demonstrando receio do que eles mesmos criaram, é porque os riscos merecem absolutamente toda a nossa atenção. Então, para a gente organizar as ideias, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto. Vamos passar pelo alerta de 2027, depois a escada quebrada, o colapso do consumo, a classe inútil e, para fechar, o fim das relações humanas. Começando pelo nosso primeiro ponto, a escada quebrada. Como a automação simplesmente elimina a formação de experiência. Todo mundo sabe que a formação de qualquer profissional na nossa sociedade funciona exatamente como uma escada. Para chegar lá no topo e virar um especialista sênior super gabaritado, é obrigatório ralar nos primeiros degraus, ganhando a famosa experiência do dia a dia. Acontece que a automação não é mais uma promessa para o futuro. Ela já está atingindo em cheio aquelas funções operacionais iniciais, seja no atendimento ao cliente, na advocacia básica e até no design. O problema gigantesco aí é que a IA está apagando rapidamente o passo 1, o nível júnior. Pensa bem, se as empresas substituem os iniciantes por algoritmos só para economizar uma grana, como é que a sociedade vai formar os especialistas da próxima década? Sem essa base para treinar os seres humanos, a gente simplesmente para de acumular experiência e isso cria um buraco negro na transmissão do conhecimento. E aqui entra um ponto crucial para a gente entender: a nossa gigantesca desvantagem biológica. O nosso cérebro exige décadas para se formar, praticar e aprender qualquer coisa complexa. Em contrapartida, as máquinas conseguem processar e internalizar literalmente toda a soma do conhecimento humano em questão de meses. E o resultado disso na prática? Bom, quando a gente começa a terceirizar tarefas do dia a dia que são vitais para o nosso raciocínio, tipo redigir um texto, planejar, analisar ou calcular, as áreas do nosso cérebro responsáveis por essas habilidades começam a atrofiar. A gente corre o seríssimo risco de delegar tanto a nossa capacidade de raciocínio para a máquina, que no fim a gente pode esquecer como pensar de forma autônoma. O que já nos puxa para a nossa segunda parte, o colapso do consumo. O momento em que o ciclo capitalista dá pane. Com a iminente chegada em massa daqueles robôs humanoides que têm IA cognitiva, capazes de executar trabalhos físicos pesados e aprender só de ficar observando, o risco na macroeconomia dispara de um jeito absurdo. Se a gente analisar o funcionamento mais básico da economia global, a gente tem um fluxo muito dependente. As pessoas trabalham, ganham uma renda e depois usam essa grana para consumir produtos. A questão que acende um farol vermelho é que a automação completa rompe essa corrente logo na largada. Se as grandes empresas cortam a mão de obra humana para maximizar os lucros, o fluxo de renda para o povo simplesmente desaparece. É matemática básica. Sem dinheiro rodando no bolso das massas, quem é que vai comprar aquilo que as próprias máquinas estão produzindo sem parar? Se ninguém intervir, essa quebra leva o sistema de consumo atual a um colapso total. E é exatamente por causa do risco desse colapso global que entra em cena uma proposta muito defendida ultimamente, inclusive pelos próprios bilionários da tecnologia, a famosa Renda Básica Universal, ou RBU. A ideia central é que o Estado garanta um salário mensal para todo e qualquer cidadão, quer a pessoa trabalhe ou não. E isso seria financiado taxando pesado as mega empresas de IA. E atenção aqui, nesse contexto corporativo, a renda básica universal não é vendida como um sonho utópico de bem-estar social, não. Ela surge estritamente como um remendo econômico de emergência. O objetivo primário é injetar dinheiro de forma artificial lá na base da sociedade, puramente para mitigar as crises econômicas e manter as engrenagens do mercado e do consumo girando. E o detalhe é que o impacto dessa transformação brutal desenha um mapa totalmente novo e assustador da desigualdade global. Nações em desenvolvimento, e aqui a gente inclui diretamente o Brasil, além de Índia e Filipinas, baseiam boa parte do crescimento na exportação de mão de obra para serviços básicos e suporte tecnológico. Esses países estão na verdadeira linha de frente desse choque.
Quando você substitui rapidamente esses empregos por algoritmos, o resultado direto é o encolhimento quase imediato das classes médias e a estagnação de economias inteiras. O poder geopolítico de verdade para de ser definido por quem tem grandes pedaços de terra ou petróleo e passa a ser dominado de forma absoluta por quem tem mais poder de processamento e controla as chaves da inteligência artificial. Isso nos leva direto para a nossa terceira parte, a nova classe inútil, uma realidade puramente fria e econômica. O termo classe inútil soa muito pesado, eu sei. Mas ele vem do historiador Yuval Harari, e é importante deixar claro que é uma descrição econômica fria, totalmente sem conotação moral. Serve para descrever pessoas que perdem a relevância financeira para o sistema. E a diferença de agora para o nosso passado recente é bem chocante. Lá nos anos 90, com a globalização, o sistema transferiu o trabalho físico de um país mais caro para um mais barato, mas ele continuava dependendo de humanos fazendo as coisas. Hoje, no meio dessa corrida da IA, a gente está automatizando a própria capacidade mental. E a previsão para 2027 com a AGI aponta para máquinas que vão escrever e melhorar sozinhas os próprios códigos sem intervenção humana. O grande abismo aqui é que não existe nenhuma previsão de que vão surgir novos setores a tempo de absorver essa gigantesca massa de trabalhadores que vai ficar sem função. E a grande ameaça invisível por trás da criação dessa classe inútil é a perda da nossa autonomia. Historicamente falando, até os trabalhadores nas piores condições tinham certo poder de barganha porque o sistema precisava deles para rodar fábricas, fazer construções ou até lutar em guerras. Se o valor econômico do ser humano desaparecer de vez, o nosso poder de decidir rumo da própria vida evapora junto com ele. O controle profundo de tudo, a logística, a distribuição de comida e o funcionamento das cidades, passa das mãos da população direto para algoritmos que a gente nem entende direito, operados por uma elite global minúscula. A sociedade inteira passa a ser refém do código. E assim a gente chega na nossa quarta e última parte. O fim das relações humanas, a ameaça silenciosa da empatia artificial. Fora o lado financeiro, existe um choque psicológico absurdo rolando debaixo do nosso nariz. A tecnologia está evoluindo rápido demais para oferecer companhias digitais programadas para serem aquele parceiro ou amigo simplesmente perfeito. Uma entidade sempre disponível, que nunca fica irritada, totalmente focada em concordar com tudo que a gente diz. Do outro lado da moeda, as relações humanas do mundo real são bagunçadas. Elas continuam exigindo muita paciência, a aceitação dos defeitos do outro, um trabalho diário. E o grande perigo documentado pelas fontes de hoje é este. Ao nos acostumarmos com essa enorme conveniência de uma empatia artificial perfeitinha, a nossa tolerância natural para lidar com os altos e baixos de pessoas reais despenca. A máquina aprofunda o isolamento silencioso, transformando o ato de conviver com outros humanos em algo chato, visto como difícil demais para valer a pena. Fazendo um grande resumão e juntando todos esses riscos sistêmicos, chegamos no possível cenário final para 2027. Uma AGI capaz de se autoaperfeiçoar transforma a internet numa simulação quase fechada. O avanço descontrolado de conteúdo gerado por IA e a avalanche de deepfakes destroem por completo a nossa capacidade de distinguir o que é real do que é falso no mundo digital. O perigo é a gente marchar acelerado para uma obsolescência total. É um mundo onde os seres humanos são tirados progressivamente do ciclo de tomada de decisões da sociedade, virando no fim das contas meros espectadores do funcionamento automatizado do nosso próprio planeta. Os próximos poucos anos representam a nossa última janela de oportunidade para decidir os limites dessa corrida de um jeito consciente. A grande pergunta que fica martelando no final de tudo isso é: a gente está realmente preparado para pagar um custo social e psicológico tão gigantesco em troca dessa conveniência artificial? Fica aí a reflexão para a gente pensar.